O nosso Deus, ele é perdoador. E nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. Devemos confessar e também abandonar, pois assim nós alcançamos misericórdia do Senhor. Esse é o estudo de número 1288 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós não podemos e não devemos ignorar os nossos pecados e continuar vivendo em desagrado ao nosso Deus, longe da presença dele e sem paz aqui no mundo. Vamos ao nosso tema: deixando o pecado para trás. Nosso texto base é Provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Deixar é retirar-se, é mover-se para fora de, é sair de. Pecado já é errar o alvo, é tudo que contraria o caráter do nosso Deus, é fazer o que ofende e o que desagrada ao nosso Deus. E a Bíblia nos ensina que o pecado nos separa do nosso Deus. Isaías capítulo 59, verso 2 diz: o problema são os seus pecados, por causa deles vocês estão separados de Deus, por causa dos seus pecados. Deus, ele desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Essa é a versão da Nova Bíblia Viva Português. E o profeta Isaías está ensinando que os nossos pecados nos separam do nosso Deus e faz o nosso Deus desviar o seu rosto de nós, faz o nosso Deus não ouvir as nossas orações. Então é por causa do nosso pecado que o nosso Deus pode até rejeitar as nossas orações. E Paulo nos ensina que o pecado nos separa de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas nascem sob o jugo do pecado. A nossa natureza carnal é pecaminosa, sem exceção. Todas as pessoas nasceram em pecado, destituídos, é justamente separado. Mas através do sangue precioso do nosso bondoso Mestre Jesus, nós fomos reconciliados com o nosso Deus, nós somos justificados pelo nosso Senhor. Por isso que quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus, nós somos perdoados, porque foi Ele que pagou o preço do nosso resgate diante de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 8 e verso 9 diz: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Confessar é admitir, é reconhecer e confiar que o nosso Senhor é fiel, que Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. O nosso Deus, Ele nos perdoa verdadeiramente quando há arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19, verso 20, diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Arrependimento vai além do remorso, vai além do sentimento de culpa. Arrependimento envolve mudança de direção, mudança de atitude, mudança de rota.
arrependimento é redirecionamento. Eu gostei muito dessa definição, arrependimento é redirecionamento. E o profeta Jeremias nos ensina que o pecado, ele impede bênçãos de Deus nas nossas vidas. Jeremias capítulo 5, verso 25 diz: porém, as vossas iniquidades afastaram estas bênçãos de vós, os vossos erros e delitos vos privam de todos estes bens. O pecado tira a nossa paz, ele tira a nossa alegria e também ele nos impede de sermos abençoados. O pecado nos priva do principal, que é a presença gloriosa do nosso Senhor em nossas vidas. E Davi, ele nos ensina sobre o peso do pecado na nossa vida. No Salmo 32, verso 3, podemos ver que enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Outra versão já diz que enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Não podemos tentar esconder os nossos pecados e ignorar que nosso Deus não sabe deles, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, a Bíblia diz, está encoberto diante do nosso Deus, assim como ensinou Davi ao filho dele, Salomão. Vamos conferir? 1 Crônicas capítulo 28, verso 9 diz: e tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Como é bom nós podemos ter esse acesso diante de Deus, podemos confessar para o nosso Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, porque o Senhor, ele nos examina e examina profundamente. Quando Davi confessou diante de Deus o pecado dele, Davi teve vitórias. Salmo 32, do verso 5 ao verso 7, diz assim: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado, mas quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Quando nós confessamos ao Senhor todo o peso da culpa, toda a angústia que nos aprisionava é quebrada. Nós somos restaurados pelo nosso Deus. Nós recebemos um novo cântico, um cântico de vitória, o cântico da salvação. Aleluia! E o profeta Daniel, certa vez, ele orientou ao rei Nabucodonosor que ele deveria reconhecer seus pecados e abandoná-los. Daniel capítulo 4, verso 27, portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Daniel disse isso para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor deveria reconhecer os seus pecados, porque assim ele poderia ter paz e tranquilidade. Observe que Daniel, ele orientou o rei para que ele mudasse de atitude, para que o arrependimento viesse no coração dele, porque o arrependimento traz mudanças de atitudes. E sabe o que o rei fez?
ele não seguiu as orientações de Daniel e ele sofreu as consequências de seus pecados. Mas quando o rei Nabucodonosor reconheceu a soberania do nosso Deus, ele se voltou para o Senhor, ele foi abençoado e ele exaltou ao nosso Deus. Daniel capítulo 4, verso 36 e o verso 37 diz: sim, naquele momento voltou-me o bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O rei Nabucodonosor era arrogante, ele era soberbo e ele foi perdoado pelo nosso Deus. Ele reconheceu a soberania do nosso Deus e tudo que ele tinha perdido, ele recuperou, porque ele viveu 7 anos como os animais, agindo como eles, mas quando ele reconheceu a soberania do nosso Deus, recuperou o reino, honra, majestade e a grandeza dele. Olha o que a Bíblia nos ensinou, foi maior que antes. E nós podemos ver que o rei Saul, ele pecou, desobedecendo as orientações do nosso Deus. Ele estava mais preocupado em ser honrado pelos homens do que honrar ao nosso Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 30 diz: então Saul confessou a quem? Confessou ao profeta Samuel. Olha o que Saul disse a Samuel: eu pequei, contudo, eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. O nosso pecado traz consequências para nós. Saul, ele perdeu o trono, ele perdeu a coroa, ele ficou perturbado, ele perdeu a paz. Ele passou a ter inveja de Davi e perseguiu a Davi com obstinação, querendo matá-lo. Ele foi atormentado por um espírito maligno. Isto nos ensina que Saul, ele não se arrependeu verdadeiramente, porque o nosso Deus, ele é fiel, mas ele também é justo. E quando não tem arrependimento genuíno, não tem perdão de pecado. Mesmo Saul indo adorar ao Deus de Samuel, ele não teve o Deus Altíssimo como seu Deus. Como podemos e como devemos aprender com a Bíblia Sagrada, não é mesmo? E nós podemos nos lembrar, sabe de quem? De Paulo. Paulo, antes dele se converter, ele perseguia os cristãos, ele acreditava que estava fazendo um favor ao nosso Deus, agradando ao nosso Deus. Mas após ele ter um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com o nosso Jesus, ele se arrependeu, ele confessou ao Senhor e ele foi transformado. Vamos ver? 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 ao verso 14 diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem é? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade, e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Sabe aquele versículo onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou? Foi assim na vida de Paulo. E aquele que outrora era perseguidor da igreja foi transformado por Deus, se tornou apóstolo dos gentios, pois para o nosso Deus nada é impossível. Vou começar a concluir. O nosso Deus, ele é perdoador. Nós podemos confiar nele, nós podemos entregar
a nossa vida a Ele e podemos entender que quando confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e somos verdadeiramente perdoados pelo nosso Deus. Assim como ensinou o nosso texto base, nós alcançamos misericórdia, a graça, o favor do nosso Senhor que não merecemos e nós encontramos paz. Podemos viver a verdadeira paz, encontramos segurança e tranquilidade. Nós podemos desfrutar do perdão do nosso Deus, podemos desfrutar da sua gloriosa presença. Mas lembre-se, quando nós confessamos, nós abandonamos e deixamos o nosso pecado, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou caso você tenha dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.